Olá, minhas irmãs! Hoje, no nosso terceiro dia do Doses de Sabedoria, eu quero compartilhar com vocês a nossa bússola para restauração. Então, vamos descobrir juntas que bússola é essa? E essa bússola, ela é a fé. Ah, Raquel, lá vem você falar de fé. Quero falar sobre restauração de casamento. Minha irmã, como é que você vai sair do deserto que você está hoje? Porque o Senhor permitiu que você estivesse aí para Ele te ensinar, para Ele te trazer amadurecimento, não só na tua vida pessoal, mas principalmente na tua vida espiritual. Como você vai sair desse lugar de deserto, que é uma escola do Senhor, sem que você aprenda fundamentos básicos? Então, o que você precisa é primeiro ser fundamentada, para daí o Senhor começar a trabalhar não só na sua vida, mas na vida do seu marido também. E para a gente começar a falar sobre fé, a gente precisa lembrar que a fé cristã, ela não é uma fé cega, porque uma fé sem razão, na verdade nem é fé, é fideísmo. O fideísmo, ele não precisa de razão para acreditar. Já a fé cristã, ela é baseada na razão, ela é baseada em provas. Inclusive, quero indicar um filme para vocês. O nome desse filme é Em Defesa de Cristo e é baseado em fatos reais e fala justamente sobre isso. Então, se você for buscar, assim como o autor desse filme foi, buscar na história, eu não estou falando da Bíblia, mas buscar na história fatos sobre a existência de Jesus, existem mais comprovações científicas de que ele existiu do que o próprio Aristóteles, por exemplo. E essa já é uma informação que eu quero que você tenha em mente até para você passar para outras pessoas, porque muita gente acha que a fé cristã é uma fé que não tem base em nada, apenas na Bíblia, quando na verdade não. Até a própria história prova a existência do nosso Salvador Jesus Cristo. E se eu começar a falar sobre a fé cristã apenas baseando-me na Bíblia, você vai dizer assim, é porque Raquel acredita na Bíblia, é porque Raquel é cristã e ela está dando a opinião dela sobre esse assunto. Mas eu vou deixar outras pessoas aqui que com certeza você já ouviu falar, dar a opinião delas sobre a criação, sobre a existência de Deus. E por isso eu quero começar com Isaac Newton. Lembram da lei da gravidade? Pois é, foi ele quem formulou a lei da gravidade. Ele nasceu em 1643. Ele era físico, matemático e astrônomo. E enquanto ele estudava a complexidade do universo, ele concluiu que tinha que existir um criador, alguém inteligente por trás de toda a criação. Mas antes mesmo de ele chegar a essa conclusão, o Salmo 19:1 já dizia: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Tem também Albert Einstein, que nasceu em 1879. Vocês vão lembrar dessa cara dele aqui. Einstein, ele não acreditava em Deus, mas ele chegou à conclusão de que essa harmonia do universo tinha que ter um ser inteligente por trás, não era obra do acaso. Tem também o Max Planck, que era alemão, nasceu em 1858, foi o pai da física quântica. Ele dizia a mesma coisa, que para onde quer que você olhasse no universo, na matéria, tinha que ter alguém que ordenou tudo aquilo. Já o Anthony Flew, britânico, que nasceu em 1923, um dos mais influentes filósofos, do século XX, ele chegou à conclusão de que Deus existia estudando o DNA humano. E ele disse que a linguagem de Deus estava escrita no nosso DNA. Ele passou a ser cristão depois de um tempo. Eu poderia ficar citando para vocês outros filósofos e físicos e enfim, para que vocês entendessem que além da Bíblia existe também uma história e nessa história, tanto essas pessoas estudiosas quanto as outras que viveram na época de Jesus, elas podem confirmar que Jesus é uma pessoa, que ele existiu e que ele veio para nos salvar. E também que na criação do mundo existe alguém muito inteligente, um ser superior que criou todas as coisas. A gente sabe que Jesus ele estava lá na eternidade, criando todas as coisas com Deus. E a Bíblia deixa isso muito claro quando diz que todas as coisas foram criadas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus estava na eternidade, criando todas as coisas junto com Deus Pai. A fé cristã ela se baseia não só na nossa experiência pessoal com Deus, mas também nas promessas que a gente já viu cumprir e a gente sabe que tem outras para se cumprirem ainda, como também toda a criação. E com todas as evidências históricas e pessoais, a nossa fé ela é uma fé que tem muita razão. Jamais uma fé cega. É uma fé com provas. E lá em Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza das coisas que nós esperamos e a prova de coisas que a gente não consegue ver. Já em Hebreus 11 diz que sem fé é impossível, minhas irmãs, impossível agradar a Deus se a gente não tiver fé. E em Efésios 2, de 8 a 9, diz que pela graça é que somos salvos por meio da fé, e isso não vem de nós, é um dom de Deus. E em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz que não andamos por vista, andamos por fé.
Já em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 9, diz que o alvo da nossa fé é a salvação da nossa alma. A nossa fé é em Jesus Cristo e só através dele é que a gente consegue salvação, é que a gente consegue ser amigo de Deus novamente, porque foi ele que veio trazer, né, essa amizade de volta, porque éramos inimigos de Deus por conta do pecado. E por isso a nossa fé é em Jesus, que é o nosso Salvador. Ele veio e nos salvou e voltará para nos buscar. Essa é a esperança que nós temos, certo? E essa bússola, que é a nossa fé, ela precisa de um ingrediente muito especial, que é buscado por mim e por você, que é ouvir. Lá em Romanos diz que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você tem escutado, você tem ouvido a palavra de Deus? Eu não estou falando de pregações apenas aqui na internet, não. Estou falando de buscar, de ler a palavra. Porque a Bíblia é o único livro que a gente consegue ler na presença do autor. Todas as vezes que a gente está lendo a nossa Bíblia ou em qualquer situação da nossa vida, o Espírito Santo está ali com a gente. Então você pode ter essa revelação por parte do Espírito Santo enquanto você lê. Enquanto você ouve também, enquanto você ouve uma pregação. Mas muito cuidado com o que você está ouvindo por aí. E só existe, minhas irmãs, uma moeda capaz de comprar a fé. O nome dessa moeda é tempo. Então, como você tem utilizado o seu tempo? Porque se você utiliza o seu tempo para buscar ouvir a palavra de Deus, seja lendo, seja escutando, mas ouvindo a palavra de Deus, aí sim você consegue aumentar a sua fé. Então, você precisa usar o seu tempo para aumentar a sua fé. E isso é necessário muita dedicação, eu sei. Quantas vezes a gente fica um tempo ali, até quer, tem vontade de ler a Bíblia e não vai. Então eu quero te convidar, minha irmã, quero te animar nesse sentido. Leia a palavra de Deus para que ela aumente e fortaleça a sua fé, porque a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas ainda assim eu quero abrir um parêntese aqui. Eu quero que você tenha muito cuidado com as pregações que você ouve aqui na internet. Tem muita coisa confusa, tem muita coisa misturada e tem muita coisa que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Então é muito mais seguro se você for para a Bíblia e você mesma ler e esperar o Senhor se revelar para você através da palavra. Então eu quero te convidar a gastar seu tempo buscando essa fé, buscando fortalecer a sua fé. E mais do que isso, não só pensando em você, mas pensando em quantas irmãs você pode ajudar através do teu relacionamento com Deus. Quantas irmãs estão precisando nesse momento de uma mulher de Deus do lado delas, não só para orar, para ler a palavra, para compartilhar, mas também para ter ali uma amizade que faz parte do corpo de Cristo. Então o Senhor está contando contigo para isso também, minha irmã. E vamos encerrar o nosso terceiro dia de dose de sabedoria, lembrando que a fé é a nossa base, que a fé é a bússola de toda mulher cristã, de todo cristão. E por favor, minha irmã, não esqueça de compartilhar esse vídeo com uma irmã que está precisando ouvir essa mensagem, uma irmã que também está no deserto e que precisa entender que ela precisa ser fundamentada, ela precisa passar pela porta e ela precisa dessa bússola no caminho, que é a fé, e que precisa ser alimentada todos os dias para ser fortalecida. E que você seja também um canal de bênçãos na vida dessa irmã. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do Guia do Deserto. Esse é um curso em videoaulas. São 7 passos para você cumprir em 7 dias. Então são 7 passos para que o Senhor te guie no teu processo de restauração, aí no deserto onde você está. Então eu te vejo amanhã no nosso 4º dia de dose de sabedoria. Que o Senhor te abençoe.